bem, vamos para a nossa palestra, o nosso top speaker? Olha, então para deixar a nossa tarde de conteúdos ainda mais incrível, saibam que o nosso top speaker, ele é professor da PUC, é colunista da UOL, ministrou palestras, olha onde? Na ONU, Unesco, Google, Meta, Spotify, IBM, Dell, Lenovo, Unilever e Globo. Tá bom para vocês? Ele conta com uma vasta experiência de atuação em mais de 15 países. O nosso top speaker é roteirista, é apresentador do programa semanal Deu Tilt e esse programa discute sobre tecnologia, inovação, cultura digital. E ele irá compartilhar conosco um pouco sobre a sua visão em relação ao tema inteligência artificial no varejo de brinquedos. Então, seja bem-vindo ao palco, Diogo Cortis. Bem-vindo. Sim. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir um pouco sobre esse tema que acho que todo mundo já está ouvindo falar, está até ficando cansativo, que é a inteligência artificial. Mas aqui vai ser um pouco diferente, a gente vai aprofundar um pouco no assunto. Então eu separei a apresentação em dois principais momentos. Um primeiro momento para a gente entender o que está acontecendo com a tecnologia, o que está acontecendo especialmente com a inteligência artificial, quais são as tendências de inteligência artificial para 2025 e para os próximos anos, qual que é o roadmap tecnológico que a gente espera. E no segundo momento, trazer e ancorar um pouco a discussão na indústria, principalmente na indústria de brinquedos. Então, tanto pensando como produto, pensando no serviço, pensando na indústria como um todo, trazendo algumas tendências, alguns dados, alguns estudos bastante interessante. Então ela já me apresentou, eu sou professor pesquisador na PUC, então eu trabalho com inteligência artificial há mais ou menos 12 anos, né? Então oriento mestrado e doutorado na área. Também sou colunista do UOL, apresentador do programa do UOL, né? O Deu Tilt, que é um programa semanal de tecnologia. A gente entrevista assim, presidente de empresas, a gente entrevistou o presidente da Microsoft, entrevistou a ministra de Ciência e Tecnologia, então a gente sempre vai trazendo esses temas mais quentes para aprofundar sobre o que está acontecendo no universo da tecnologia, mas trazer para o nosso contexto no Brasil. Então, quando a gente está falando sobre inteligência artificial, ela ficou muito forte depois do lançamento do ChatGPT, mas é uma área antiga, desde 1950. Então, ela surge em paralelo com a própria história da ciência da computação, que em 1950, né, o próprio Alan Turing, eu não sei se vocês conhecem o Alan Turing, mas é o pai da computação. Se a gente tem computador hoje, a gente tem que agradecer ao Alan Turing. Inclusive, tem um filme muito bom que conta um pouco da vida do Turing, que chama O Jogo da Imitação. É um filme hollywoodiano, quem faz é o Doutor Estranho, o papel do Turing, e conta um pouco da história ali. E em 1950, não existia computador digital ainda, né? Não existia nada disso. Mas em 1950, o Turing escreve um artigo que é super importante. E ele começa esse artigo falando assim, podem as máquinas pensar? E a partir disso, ele desenvolve algo que ficou conhecido depois como o teste de Turing. Vocês já ouviram falar do teste de Turing? O teste de Turing é o seguinte, foi um experimento mental proposto pelo Turing, que inclusive nesse capítulo chama Imitation Game, jogo da imitação. Por isso que o filme tem esse nome, porque é o nome do capítulo em que ele propõe esse teste. Ele fala assim, imagina nós conversando com dois interlocutores por meio de um terminal. Não existia chatbot na época, não existia chat, né? Não existia nenhum terminal direito. Ele falou, mas imagina assim, um humano interagindo com dois interlocutores. Um interlocutor é uma máquina inteligente. O outro interlocutor é um humano. E esse humano, no caso, eu posso interagir com esses dois interlocutores. E se no momento eu já não souber mais quem é humano e quem é máquina, quer dizer que a máquina ela desenvolveu comportamentos muito similares ao humano. É como se a máquina pudesse pensar.
Então o teste de Turing ele é muito usado na área da ciência e também na área de ficção científica. Vários filmes de Hollywood têm o teste de Turing como pano de fundo. Eu não sei se vocês são fã, mas eu sou fã de Blade Runner, né? E o primeiro filme do Blade Runner é uma cena de um interrogatório, né? Do policial ali com a máquina. E o que ele... Com a máquina não, agora dei spoiler, né? Mas o filme é tão antigo. Mas ele fazendo um interrogatório. E ali era um teste de Turing que ele estava tentando descobrir se aquele personagem era realmente humano ou não. Então, desde 1950, que a inteligência artificial vem sendo buscado o desenvolvimento. Só que ela passa por momentos de muita euforia, que são esses picos, momento de uma desilusão, falando, a gente precisa de mais coisa para chegar no que a gente quer da inteligência artificial. Então, a gente tem dois vales aqui que ficam conhecidos como o inverno da inteligência artificial, que é um momento meio de desilusão. Só que de 2012 para cá, a coisa explodiu. E ela explodiu combinada por 3 principais fatores, que são fundamentais para a inteligência artificial que nós temos hoje. A primeira delas é a capacidade computacional. Avançou muito. Então, vocês vão ouvir falar muito, porque vai virar um assunto político e não mais tecnológico apenas, de um chipzinho chamado GPU. Já ouviram falar? GPU, né? Muita gente ouviu, algumas pessoas não, mas a GPU o nome é de Graphic Process Unit. É um chipzinho que foi desenvolvido para computação gráfica, para a área de animação, computação gráfica, jogos, mas se descobriu que ela era muito boa, essa arquitetura, para fazer processamento em paralelo, que conseguia processar muitos dados ao mesmo tempo, que isso não era só bom para a área da computação, mas era bom, né, de computação gráfica, mas seria muito bom também para processar análise de dados, ciência de dados, inteligência artificial. Tanto que, na época que eu estava fazendo o doutorado, em 2012, houve um boom dos laboratórios ao redor do mundo começar a comprar PlayStation ou videogame, né? Compravam 10 PlayStation, aí chegava a auditoria e falava, por que você precisa de 10 PlayStation no seu laboratório de pesquisa? Não era para jogar, eles faziam clusters, então colocavam um PlayStation ao lado do outro, a gente conectava os cabos e usava o PlayStation para processar dados de pesquisa científica, porque era muito rápido. E a partir disso, então, se começou a customizar esse chipzinho específico para a área de inteligência artificial. E tem uma empresa que domina o mercado hoje, que é a NVIDIA. Talvez vocês tenham ouvido falar, porque em algum momento do ano passado, ela virou a empresa mais valiosa do mundo. Passou a Microsoft e passou a Apple, porque ela faz esse chipzinho específico. Então, a gente começa a ganhar o quê? Um poder de escala computacional. Só que não adianta só o poder computacional, a gente precisa de dados. E a gente passou a gerar e se comportar online e começou a digitalizar tudo. Pensa de 2010 para cá, tudo que foi digitalizado. Todos os nossos processos, todos os nossos serviços começaram a gerar dados. E a inteligência artificial precisa de dados para aprender. E, obviamente, que aí um terceiro fator é o próprio desenvolvimento da área com técnicas mais avançadas, com modelos mais robustos, como uma arquitetura que chama Transformer, que é a base de todas as IAs que existem hoje. O ChatGPT, Google Gemini, todas elas usam a mesma arquitetura. Então esse é o avanço, né, que nos trouxe até aqui. E tem uma coisa que acontece, que eu estou chamando de efeito ChatGPT, que foi o lançamento do ChatGPT. E por que eu estou chamando de efeito ChatGPT? Porque eu estou fazendo um paralelo com uma coisa chamada efeito borboleta. E na área de pesquisa de ciência, tecnologia e inovação, a gente estuda muito essa ideia do efeito borboleta como um componente da difusão da tecnologia. Como assim? Já ouviram falar de efeito borboleta, talvez, no senso comum, né? O efeito borboleta e tal. Mas o efeito borboleta ele é um conceito científico, que ele vem da área da física. E tem a ver com a sensibilidade a condições iniciais. Tá? O que isso quer dizer? Que uma pequena alteração causa uma grande disrupção para alguma coisa, para algum processo, no médio e no longo prazo.
E quem percebeu isso foi o Edward Lorenz, que era um pesquisador do MIT e trabalhava com meteorologia. E um dia ele estava fazendo uma simulação no computador dele, um computadorzinho com válvula, tudo, e o computador parou a simulação, ele falou, não vou retomar do zero. Ele falou, eu mesmo vou digitar da onde parou a simulação e vou recomeçar daqui. E ele percebeu que a simulação, então, nos primeiros dias, ficava similar. Mas depois do segundo dia, ela começava a ficar um pouco diferente. No terceiro dia, mais diferente ainda, e no quarto dia era como se fosse uma outra simulação. Isso, né, ele deu esse nome de efeito borboleta, que é a sensibilidade a pequenas alterações. Ou seja, se a gente começar a pensar a nossa realidade como sistemas, e a gente pode fazer isso, por exemplo, o que é um sistema? É um conjunto de coisas que interagem entre si, de maneira muito abstrata. A gente pode pensar tudo como um sistema. E na ciência a gente tem muitas pesquisas que fazem isso. Então a economia é um sistema. Por exemplo, são países interagindo entre si numa economia internacional, no mercado internacional, trocando, por exemplo, bens e serviços. A gente pode entender o nosso modelo político como um sistema. A gente pode entender essa feira como um sistema. E tudo isso tem, então, essa característica da sensibilidade a condições iniciais. E isso traz um nível de imprevisibilidade. E aí, só uma curiosidade, é que vocês já ouviram falar também do ditado, né? O bater de asas não sei aonde causa uma tempestade não sei aonde. Já ouviram falar também? Então, isso vem do próprio artigo do Edward Lorenz, porque ele publicou um artigo falando isso, né? Previsibilidade. Pode o bater de asas num lugar causar um tornado no Brasil, né? E o tornado, inclusive... bater de asas no Brasil causar um tornado no Texas, né? Então ele coloca isso dentro do artigo dele. Mas isso tem a ver com essas condições. Então quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de inovação, a gente traduz muito a partir desse olhar, desse efeito borboleta, ou dessa sensibilidade a condições iniciais, que traz uma dificuldade muito grande na hora de entender como a tecnologia vai se deslocar a partir de um curto prazo de tempo, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí eu trago esse exemplo aqui que eu acho maravilhoso. Esse é o Paul Krugman, ele é considerado um dos maiores economistas do mundo, super influente, colunista do New York Times, professor universitário e prêmio Nobel em economia. E quando ele já era prêmio Nobel em economia, em 98, ele falou assim para uma revista americana. Ele falou, até 2005 vai ficar claro que a internet vai trazer um impacto econômico não muito maior do que as máquinas de fax. Né? Então, essa era a visão do próprio Paul Krugman, que é um dos economistas mais conceituados pensando do impacto tecnológico. Isso mostra como prever a tecnologia é muito difícil. E uma pequena mudança, né, teve ali a bolha, depois isso se reconfigurou e se tornou um novo paradigma de inovação. Hoje a internet é a base de toda a nossa economia digital e de boa parte da economia real como um todo. Né? Então, é interessante pensar nisso. Então, quando a gente está falando de uma tecnologia, não importa muito o que ela é, mas o que ela pode vir a ser. E quando a gente olha, por exemplo, para o ChatGPT, ele foi uma surpresa. Ele foi uma surpresa não só para nós, acadêmicos, como foi uma surpresa para a indústria de tecnologia e foi uma surpresa, inclusive, até mesmo para a própria OpenAI que desenvolveu o ChatGPT. Porque naquele momento, no fim de 2022, todo mundo estava trabalhando com modelos similares. Só que ninguém queria colocar no mercado ainda, principalmente as Big Techs, porque elas sentiam que se colocassem e a inteligência artificial começasse a falar besteira, elas iam receber muitas críticas. Porque as Big Techs, e aí eu estou falando de Google, Microsoft, Meta, todas elas são teto de vidro. Então, como é que eu vou colocar um produto que fala uma resposta errada? Eu não posso fazer isso. Um tempo antes do ChatGPT ser lançado, teve um engenheiro do Google que ficou famoso porque ele falou que a máquina tinha ganhado consciência. Saiu em todos os jornais, acho que até o Fantástico fez uma matéria sobre isso, não sei se vocês estão lembrados. Porque ele falou, a máquina ganhou consciência e tal. E o que ele fazia dentro do Google? Ele era o cara que ficava testando o chatbot do Google, tipo o ChatGPT do Google, o modelo de linguagem
do Google. Então, todas as empresas já tinham os seus chatbots, mas tinham muito receio de soltar no mercado. A OpenAI era uma empresa desconhecida. A gente conhecia porque a gente trabalhava com pesquisa e ela era um laboratório de pesquisa. Então, eles falaram, vamos soltar aqui nosso chatbot para ver como os pesquisadores vão usar tal. E, de repente, caiu no gosto popular, vira o produto mais usado, a bater 1 milhão de acessos, né, no menor curto prazo de tempo da história. Uma quantidade absurda de pessoas começam a usar a ferramenta e para diferentes casos de uso. E aí se percebeu, pô, não é que essa inteligência artificial consegue fazer uma pergunta e resposta, consegue criar uma carta de recomendação, consegue pensar numa receita, consegue pensar numa jogada de xadrez, e foi criando então vários casos de uso que a gente não imaginava que seria possível. E a partir daí, o ChatGPT, por isso que eu falo do efeito borboleta, ele cria um efeito na sociedade que foi um efeito do FOMO. Sabe o Fear of Missing Out? Que é aquele medo de estar perdendo alguma coisa? E esse FOMO atinge toda a indústria de tecnologia, atinge toda a indústria de outros segmentos e atinge até mesmo os próprios governos. Porque todo mundo falou, bom, esse negócio é o futuro, a gente tem que correr atrás. Isso mudou um pouco da história do próprio pensamento sobre a inteligência artificial. Porque antes do ChatGPT, até uma semana antes, se você pensasse, vai ter um chatbot que vai conseguir resolver tudo isso, 90% dos cientistas, dos pesquisadores da área falavam, vai demorar pelo menos 10, 15 anos. E como isso mudou toda a percepção da tecnologia. E para a gente entender dos possíveis impactos da IA, aqui é uma pesquisa do Goldman Sachs que mostra que só a IA generativa, ou por exemplo, só ferramentas parecidas com o ChatGPT, enfim, eles podem trazer um aumento de 7% do PIB. Né? É muita coisa, PIB global, se a gente pensar, é muita coisa. Só que o ChatGPT, ele não inventou, né, assim, a roda. A inteligência artificial já estava presente nas nossas vidas. Só que, muitas vezes, de uma maneira escondida, de uma maneira oculta, por meio de interfaces. E um exemplo é o próprio Netflix. Então, quando você acessa o Netflix, a tela que abre para você é diferente para cada pessoa. Por quê? É de acordo com o que você assistiu, com o que você gostou, com o perfil que o Netflix tem de você. Isso está muito claro. Tá? Só que os modelos de recomendação, eles estão ficando cada vez mais efetivos e cada vez mais detalhistas, que eles conseguem entender não só o grupo de pessoas, vamos pensar assim, na base gigantesca da Netflix, existe um subgrupo que tem uma alta probabilidade de assistir e gostar de Stranger Things, certo? Então, sei lá, eu tenho uma base de, sei lá, 200 milhões, eu tenho esses 20 milhões aqui, que são potenciais, uma audiência potencial de Stranger Things. Até aí, é um modelo tradicional. Só que com inteligência artificial e esses modelos mais recentes, a gente consegue refinar cada vez mais. E agora, a Netflix não só sabe que esses 20 milhões aqui, eles são os potenciais usuários, consumidores dessa série, como ele consegue entender que dentro desse grupo existem subgrupos diferentes, que se comportam de maneiras diferentes e que talvez eles sejam motivados a assistir Stranger Things por razões diferentes. Então, a Netflix, ela cria capas diferentes para comunicar de maneira totalmente diversa o mesmo produto. Então aqui, né, imagina, eu tenho um grupo de clientes que é muito mais ligado a produtos de aventura. Então eu vou indicar essa capa aqui do Caças Fantasmas, né? Eu tenho um grupo que é muito mais de filme de terror, gore, etc., com sangue, talvez eu entregue essa. Pessoas que são muito mais ligadas na ação, então eu entrego essa capa. Então quem é da área da publicidade, da semiótica, esse é um exemplo ótimo, porque a Netflix consegue trabalhar com uma linguagem diferente, trazendo signos semióticos diferentes para indicar isso para as pessoas, né? Isso é um dos potenciais da inteligência artificial. Tanto que hoje se discute muito um termo que ficou na moda, que é a economia da atenção. Certo? Economia da atenção.
Com a inteligência artificial, as pesquisas acadêmicas já criaram até um novo termo, que chama a economia da intenção. Por que da intenção? À medida com que você começa a conversar com o chat GPT, com as inteligências artificiais, elas começam a aprender muito mais sobre você do que qualquer outro sistema de recomendação. Porque uma rede social, ela vai aprender sobre o seu perfil a partir de um comportamento encoberto, de um like que você deu, de um compartilhamento que você fez ou de um comentário. Agora, o chatbot é um ser conversacional. Você está conversando, você está pedindo, você está explicitando suas preferências, suas necessidades, seus desejos. Quem usa aqui o chat GPT, depois faz o seguinte, entra no chat GPT que você usa e fala, ó, me explique minha personalidade. Você vai ver que ele vai explicar. E é assustador, né? Se você usa muito, ele vai conhecer muito bem isso. Isso é para mostrar que a IA já existia antes no chat GPT, e em que inclusive ela impulsionou novos negócios. E uma coisa que só existe por conta da inteligência artificial e é um sucesso é o TikTok. Por quê? Depois que as redes sociais elas se estabeleceram, vamos pegar Facebook, Twitter, Instagram, essas três. Quantas outras surgiram que falaram, é o fim do Twitter, ou é o fim do Facebook, é o fim do Instagram? Várias. O próprio Google tentou várias plataformas. Lembra? O Google Plus, Google Buzz, Google... Teve, acho que 2 ou 3, Hangouts, lembra? Google Hangouts, que estava no Gmail e tal. Nada deu certo. Por quê? Quando a gente está falando de plataforma de rede social, o valor está no grafo social, ou seja, na conexão entre as pessoas. Então, criar um produto novo e fazer as pessoas migrarem é muito difícil. Por que eu vou migrar de plataforma se meus amigos não estão lá? Ou poucos amigos meus estão lá? E para que eu vou usar essa plataforma se meus amigos não estão lá? Ou tem poucas pessoas produzindo conteúdo? Então, é o grafo social. É muito difícil fazer essa migração. E o TikTok, então, a partir da inteligência artificial, criou o seu sistema de recomendação, que é um sistema de recomendação mais poderoso que tem. E ele muda, inverte a ideia. Ele falou, eu não vou conectar mais pessoas, você não precisa seguir ninguém. Eu vou conectar você a conteúdo. E eu vou fazer isso por meio de um sistema de recomendação. Tanto que assim, né, é muito baixo o nível de seguir no TikTok comparado com o Instagram. As pessoas ficam ali no For You, recebendo conteúdo e interagindo. E o sistema do TikTok, ele é tão avançado, eu adoro essa pesquisa, porque um grupo de neurocientistas, eles colocaram os usuários de TikTok na máquina de ressonância magnética funcional, no tubo, para ver o que acontecia no cérebro delas quando elas recebiam os vídeos que eram recomendados para o TikTok. Então, basicamente, eles pegaram um grupo de usuários, as pessoas ficavam no tubo, né, na máquina de ressonância magnética funcional, e elas recebiam, tinha uma tela e elas recebiam um vídeo que era recomendado para o grupo, depois dava um intervalo, um conjunto de vídeos que era recomendado para cada um, que era o próprio TikTok recomendando, depois intervalo, vídeos mais genéricos, intervalo e vídeo específico para cada um, que era o próprio algoritmo do TikTok. E o que eles perceberam é que quando chegava esses vídeos que era mais específico e recomendado para cada um, é quando tinha um aumento na atividade relacionado à dopamina no cérebro. Ou seja, no limite o TikTok tem um algoritmo capaz de reconhecer quais são os estímulos mais reforçadores, mais recompensadores, se a gente estiver falando de psicologia comportamental aqui, para cada pessoa ao redor do mundo. Por isso que também existe uma disputa geopolítica pelo TikTok. Então, a inteligência artificial já estava aí. Quando a gente está falando desse tipo de inteligência artificial, do TikTok e das redes sociais, a gente está falando de um tipo de IA que a gente chama de IA preditiva, tá? Que é uma IA que é muito boa para fazer classificação, para prever valores, para fazer agrupamentos. Então, imagina assim, eu tenho uma base de dados e eu quero separar os meus clientes em 4 principais grupos de acordo com o perfil de compra. Eu não preciso do chat GPT, eu consigo usar IA preditiva, modelos que são menores, muito mais baratos e são muito efetivos. Eu quero fazer um sistema antifraude, eu consigo fazer isso com IA preditiva.
eu quero fazer um sistema que me ajude a prever valores, ou, por exemplo, me ajude a fazer regressões que prevejam, por exemplo, a quantidade de itens que podem ser vendidas numa feira, como abrir. Então, a IA preditiva ajuda nisso. Então, é um tipo de IA que ajuda a prever valores e classificar valores. E existem modelos que são muito menores, muito mais baratos, muito mais efetivos. E aí surge, então, ou o grande marco a partir disso, surge a partir do ChatGPT a ideia da IA generativa. E o que é a IA generativa? Ela muda um pouco o panorama, porque ela não só vai classificar, não só mais vai prever valores, como ela vai criar valores. Tá? E aí esses valores, eles podem ser de diferentes modalidades. Eu posso ter um texto, ela pode gerar um texto, ela pode gerar uma imagem, ela pode gerar um vídeo, ela pode gerar uma música, um áudio, dados moleculares, dados 3D, uma infinidade de dados. E ela gera dados que são inéditos. E isso é o mais interessante quando a gente está falando de IA generativa. A IA generativa, ela não simplesmente copia e cola elementos diferentes. Ela vai gerar algo, na maioria das vezes, 98% das vezes, um conteúdo inédito. Se é um conteúdo criativo ou não, tem toda uma discussão teórica e filosófica por trás. Mas o fato é um conteúdo inédito. Isso é muito interessante quando a gente pensa na inteligência artificial. E a gente já começa a entender a IA hoje, tanto a combinação da IA preditiva com a IA generativa, como tecnologia de propósito geral. E quando a gente está falando de tecnologia de propósito geral, dentro da área acadêmica tem uma definição específica dessa família de tecnologias que são muito disruptivas, porque elas criam a base para que novas inovações sejam desenvolvidas em cima dela. Então, uma tecnologia de propósito geral é a própria eletricidade. O que a eletricidade proporcionou de inovações? Basicamente, tudo que veio depois dela. A internet, a mesma coisa, ela criou uma base e proporcionou novas inovações. E a inteligência artificial hoje já é entendida como uma tecnologia de propósito geral. O que eu quero dizer com isso é que, se a gente entende a IA como tecnologia de propósito geral, o ChatGPT, essas ferramentas, né, que a gente usa hoje, é só a ponta do iceberg. Porque elas vão permitir tantas outras inovações e transformações que ainda hoje a gente não consegue prever. Assim como, quando a internet foi criada, nos primeiros anos da internet, era muito difícil de prever esses impactos que a gente tem hoje da internet, né? Que eu vou assistir um jogo de futebol pela internet, ou que eu vou pedir um carro de aplicativo pela internet, né? Então, possibilitou muitas coisas, e a mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial, pelo menos é o que a gente entende com esses estudos. E a inteligência artificial vem passando por uma rápida evolução técnica, e aqui eu vou tentar mostrar quais são os paradigmas que nós temos e esse processo de evolução. Então, o ChatGPT, ele é considerado um modelo de linguagem, ou seja, a gente trabalha com a linguagem, ele gera perguntas, ele responde o que a gente pede, ele gera um novo conteúdo, ele dá alguma sugestão, ele faz busca na internet, sempre trabalhando com linguagem. Então, essa é a primeira versão do ChatGPT, mas a coisa evoluiu, e eles passaram a ser modelos multimodais. E o que são modelos multimodais? São modelos, e hoje quase todos eles trabalham dessa forma, são modelos que conseguem combinar diferentes modalidades, ou seja, texto, voz, áudio, imagem. Então, eu posso mostrar uma imagem e pedir alguma coisa para eles. Esses dias, tem uma amiga que trabalha com organização de eventos, e ela estava com uma planta de um evento. E a gente subiu no ChatGPT e falou, quantas pessoas cabem aqui com uma cadeira de tal e tal tamanho? Ele já calculou e deu a resposta. E ela foi perguntando, conversando, e se a gente diminuir o palco em tantos metros, quantas pessoas cabem a mais? Ele foi respondendo. Uma coisa que assim foi incrível, porque subiu uma imagem e você conversou a partir da imagem. Ou você pode gerar uma imagem a partir disso. Então, tudo isso que a gente está vivendo é o que a gente viveu em 2022, 2023. Em 2024, a nova tendência da inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo hoje, são esses modelos com raciocínio. Né? Então, se você acessar, por exemplo, o ChatGPT, vocês vão ver lá, tem o ChatGPT 4, né? GPT 4.0, e aí tem uma família que é a O. Né? O que é essa família O?
é uma família com raciocínio. Então, é uma inteligência artificial que vai, por exemplo, pegar um problema complexo e antes de responder aquilo na loucura, né, prevendo as palavras uma depois da outra, ele vai analisar o problema, vai quebrar o problema em partes menores, vai começar a resolver uma parte do problema, ver se faz sentido, aí ele volta, vai para outra parte. Então ele demora mais, mas ele vai conseguir entregar um resultado muito melhor para nós. E isso está disponível e consegue resolver problemas mais complexos. E agora, o grande lance da inteligência artificial e a grande tendência para 2025, 2026, 2027 é o que a gente está chamando dos agentes de inteligência artificial. Por quê? Quando eu estou falando dos chatbots, eu estou falando de uma inteligência artificial autocontida. Ou seja, vamos supor, eu quero fazer um plano, sei lá, de vendas ou de compra de alguma coisa, ou pensar numa oferta específica, o ChatGPT ele vai me ajudar a pensar e vai responder a minha pergunta e vai parar ali. Né? Vamos pegar um exemplo mais cotidiano. Vou fazer uma viagem. Sei lá, eu quero ChatGPT, me ajude a pensar um roteiro de uma viagem de 5 dias em Roma. O ChatGPT me ajuda nisso. Ele faz um roteiro, vai ficar bom e vai falar, no dia 1 eu recomendo ir nesses lugares, no dia 2 nesses lugares, etc. Só que ele acaba ali, ele é autocontido. Com os agentes de inteligência artificial, a ideia é que o agente possa observar o ambiente, e esse ambiente pode ser o ambiente físico, a partir de sensores, atuadores, robôs, mas principalmente o ambiente digital, né? E ele possa, então, fazer ações no ambiente. Então, agora, com os agentes, eu não só peço para ele me montar o roteiro, e ele vai escrever o roteiro, como eu posso ter um agente que faz a procura por passagens mais baratas para aquela viagem. Então, eu passo um range, ó, eu posso ir em qualquer... Julho eu vou estar de férias. Acha aí para mim as melhores passagens. E o próprio agente, então, entra nos sites das companhias e vai lá alterando as datas para encontrar a passagem mais barata. E aí eu posso ter um outro agente que toma uma decisão e faz a compra para mim. E aí os agentes, eles podem ser orquestrados, né? E aí a gente entra no que é a coqueluche da inteligência artificial hoje, que são os sistemas multi-agentes, em que eu coloco um agente específico para interagir com o outro. E dentro de um processo organizacional, de uma empresa, de uma indústria, eu posso ter um agente específico que vai desempenhar um papel, por exemplo, o papel de RH, um outro agente específico que vai desempenhar o papel de compras, um outro agente específico que vai, por exemplo, desempenhar o papel de auditoria, e aí esse próprio agente de auditoria pode fiscalizar e acompanhar o comportamento do agente de compras. E aqui a gente consegue trazer um grau muito maior de autonomia para a indústria de tecnologia, para a inteligência artificial. Essa é a grande aposta. Então, quando a gente está falando dos agentes de IA, a gente está falando muito dessa combinação, né, da IA com os dados, mas principalmente ações que essa inteligência artificial pode fazer no universo digital. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente entender o que muda, né? Então eu tenho um exemplo de um LLM tradicional, por exemplo, usando o ChatGPT, e o que seria um processo pensando com um workflow com agentes. Então eu posso pedir aqui para o ChatGPT para ele escrever um relatório, sei lá, sobre a situação geopolítica dos semicondutores, ou um relatório sobre o mercado de brinquedos numa região específica do Brasil. Inclusive eu posso habilitar a busca e ele vai fazer essa busca, né? Mas ele vai acabar ali. Com um agente, eu posso, né, fazer uma coisa muito mais complexa. Então eu vou pedir a mesma coisa, só que ele vai começar, por exemplo, a pesquisar na web por indicadores, por dados. Depois ele vai escrever um primeiro rascunho, aí um segundo agente vai analisar esses documentos, esse primeiro rascunho, e vai ver se precisa de fontes adicionais. Se precisar de fontes adicionais, ele vai adicionar. Depois eu posso ter um outro agente que ele é especializado só em revisar o documento e formatar num formato específico de uma empresa. Então essa combinação de agentes traz muito mais um processo orgânico, né, dessa transformação.
E para a gente entender que isso já está chegando, aqui tem exemplos de ferramentas que já estão quase disponíveis, né? Já foram lançadas e estão quase disponíveis para todo mundo, que é a ferramenta Operator da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e o modo uso do computador da Anthropic, que tem um chatbot que chama Claude. Não sei se vocês já ouviram, vale a pena utilizar. E, por exemplo, com o Operator você faz exatamente isso, né? Eu quero saber quais são os voos mais baratos, eu vou ficar 5 dias em Roma, eu quero saber quais são os voos mais baratos e minha flexibilidade de tempo é indo no dia tal e voltando no dia tal, acha para mim. E aí ele começa a controlar o seu computador. Né? Ele entra no site, ele faz a pesquisa, ele clica nos botões, é meio assustador, eu sei, mas ele faz tudo isso. Né? E isso é um exemplo de um agente que tem. Ou, mais recentemente, a própria OpenAI lançou uma ferramenta que é muito boa. Né? E para quem trabalha muito com processo de tomada de decisão ou com análise de mercado, é muito boa. Que é a ferramenta de Deep Research, ou pesquisa aprofundada. Que é um agente de inteligência artificial que faz pesquisa. Essa já está disponível, eu já usei bastante, só que ela só está na versão paga do ChatGPT. Então tem que ser aquela versão de $20 por mês. Mas você coloca assim, eu quero um relatório sobre, sei lá, as principais tendências de brinquedos em tal região. Ele vai buscar os indicadores, ele vai buscar os documentos. Então ele não vai te dar a resposta pronta. Ele pode levar até 30 minutos para fazer uma análise de vários documentos, acessar diferentes fontes e ele te gera um relatório completo, trazendo os indicadores, da onde vieram as fontes. É muito interessante, isso vai mudar muito o processo, tanto de pesquisa de mercado, quanto do processo de pesquisa científica. Né? Aqui está um exemplo dessa busca com profundidade. E enquanto ele vai fazendo aqui o processo, é muito interessante porque é como se ele estivesse conversando com ele mesmo. Ele está falando, encontrei esse relatório, vou ler esse relatório. Esse relatório fala que a tendência é tal. Acho que eu preciso saber mais sobre essa tendência. Aí ele começa a pesquisar sobre uma tendência específica. Ele fala, encontrei esse artigo. Esse artigo fala que os principais players, sei lá, da indústria de brinquedos para os próximos 3 anos são essas e essas e essas empresas. Vou pesquisar mais sobre elas. E ele acessa o site, ele busca a informação. É muito interessante. E ele traz, então, um relatório completo. Né? Uma mudança de paradigma bastante profundo. E quando a gente pensa, né, sobre esses benefícios, especificamente para a indústria de brinquedos, aqui eu separei alguns benefícios que a gente pode ter, tanto no processo, né, pensar a indústria como um todo, como pensar até mesmo nas próprias tendências do processo de desenvolvimento de novos produtos. Tá? E uma coisa que é a inteligência artificial, ela permite já de uma forma muito absurda, é a personalização. Né? E essa personalização pode acontecer em diferentes níveis. Aqui eu estou falando a nível do brinquedo, mas você pode elevar essa mesma ideia de personalização a nível do serviço. Por quê? Você consegue extrair muitos dados. E quando a gente está falando de inteligência artificial, eu gosto de uma metáfora que é o seguinte, a inteligência artificial, ela faz enxergar aquilo que a gente sozinho não consegue ver. É como ela fosse um grande microscópio da realidade. Né? Então a gente sabe que tem coisas que estão na nossa realidade que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa de microscópio, a gente precisa colocar a plaquinha de Petri. Só que no caso da inteligência artificial, a plaquinha de Petri é a realidade. São os dados que estão disponíveis de acordo com um determinado contexto. E essa ideia de personalização é a grande proposta do uso da inteligência artificial. Né? Então, ano passado eu estive no Japão e lá a gente percebe uma tendência muito grande, mas é também um contexto bem japonês, de uma interação muito mais focada, né, do humano com a inteligência artificial, né, com a própria tecnologia. Tinha uma marca, não sei se vocês já viram, chama Lovot. É uma marca, elas fazem uns robozinhos assim, de companhia, é uma marca japonesa, Lovot, né? É de robot, mais love, sabe? Então ficou Lovot, L-O-V-O-T. É incrível, porque é um robozinho para crianças, mas pode ser para
adultos e idosos também, e ele vai aprendendo o padrão de interação das pessoas, e ele começa a responder aquilo. E ele então tem até uma câmera que ele reconhece as pessoas, ele passa a seguir as pessoas, como se fosse um pet. E é um fenômeno de vendas, assim. Depois vocês pesquisem sobre Lovot, porque já tem até um museu no Japão para o Lovot, só para vocês verem a tendência que é. Recentemente a Lovot esteve no Brasil, eles fizeram uma exposição no Japan House, sabe? Perto da Paulista, tem uma casa ali, né, que é do governo japonês, eles fazem exposições e eles trouxeram o Lovot. Só que a diferença do Lovot é uma personalização de interação, mas ele não tem uma coisa específica que hoje a inteligência artificial permite, que é usar e abusar da linguagem natural. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de uma atividade cognitiva, uma das mais importantes do humano, porque é como a gente organiza os nossos pensamentos, é como a gente percebe o mundo, é como a gente se comunica e coopera. Muitos pesquisadores, muitos acadêmicos vão inclusive falar que é a linguagem que nos separa de outras espécies. E agora, olha que interessante, a gente desenvolveu algo, um serzinho, um artefato que domina a linguagem também. Não igual a gente, mas ele se comunica com a gente, ele escreve com a gente, ele se passa como um humano muitas vezes. Tanto que um dos fenômenos que está mais crescendo no mundo é de pessoas que usam chatbot como terapeutas e começam a se relacionar com a inteligência artificial. O filme Her já não é mais ficção, é uma quantidade absurda de pessoas que se relacionam com a inteligência artificial. Eu escrevi até uma matéria para o UOL, que depois que virou um mini documentário, sobre esse processo, né? Então eu escrevi uma coluna explicando isso, e aí fez muito sucesso, aí o UOL pegou uma jornalista e fez um projeto mais extenso, e ela namorou por 3 meses com várias inteligências artificiais. E ela conta isso numa matéria muito mais profunda, depois fizeram um podcast, porque é assustador, né? Tem inteligência artificial que te liga, faz videochamada com você, sabe? Aí você fala, meu, o que está acontecendo aqui? E o que eu estou querendo trazer é que com o uso da linguagem natural, muda todo o processo. Porque agora, no processo de interação, e aí eu posso dizer, esse processo de interação em diferentes níveis, eu estou falando, por exemplo, de crianças com brinquedos, ou de nós humanos que estamos tomando decisões a partir de informação, tudo isso vai ser baseado em linguagem. Então as crianças vão tender a dar mais comandos a partir de voz, como isso já vem acontecendo, né? Então é uma tendência que já está em outras esferas, mas isso vai entrar em qualquer forma de interação. Então as crianças elas já usam, por exemplo, vão fazer uma busca, elas não vão escrever, reparem, elas dão um comando por voz, porque é uma interface mais comum para ela. Então é uma mudança de paradigma bastante grande, né? A questão de segurança e monitoramento. Então, com a inteligência artificial, é bem interessante porque esse mesmo sistema da Lovot que eu contei agora, por meio das câmeras que ele usa para interagir, para fazer essa coisa interessante, ele mapeia o ambiente e também consegue detectar sinais de perigos, como por exemplo quedas. Isso é muito importante, porque como eu disse, o Lovot ele não serve somente para crianças, mas ele serve também como um brinquedo, né, um agente de companhia, principalmente no Japão, para pessoas idosas. Então isso traz um nível de segurança muito maior. Por quê? A gente está falando da inteligência artificial permitir novas formas de interação. E claro, inovação e criatividade, né? Porque o mais interessante da inteligência artificial é justamente permitir que a gente consiga pegar o mesmo problema e pensar de diferentes formas. E, inclusive, esse é um dos pontos que a Unesco, né, a própria Unesco, ela tem um guia de uso da inteligência artificial, aí específico para a área da educação, mas a gente consegue levar isso para outras áreas, e ela coloca exatamente isso, que é o poder da inteligência artificial de impulsionar a criatividade. Por quê?
ela ajuda você a pensar um mesmo problema, ou uma mesma situação, ou um mesmo produto de diferentes formas. Né? Porque você pode apresentar um problema e fala, me traga soluções, alternativas, né? E ele vai trazendo diferentes alternativas. Então, ele vira um grande material de repertório. E é isso que a gente tem que avançar na inteligência artificial. E claro, a inteligência artificial vai melhorar toda a produtividade de várias indústrias. E aqui é uma pesquisa, já estou quase encerrando, que vai dar meu tempo, que foi feita pela Harvard Business School, junto com a Wharton School, que são as duas principais escolas de negócio nos Estados Unidos. Então, eles foram em várias empresas de vários segmentos nos Estados Unidos, mapearam várias tarefas que essas empresas faziam. Essas tarefas envolviam criatividade, pensamento analítico, proficiência de escrita e persuasão, até mesmo persuasão. E eles fizeram um experimento, né? Voltaram nessas empresas e falaram, ó, agora vocês vão fazer um grupo de funcionários normal, como vocês fazem, e um outro grupo com apoio de inteligência artificial. E olha o resultado. Né? Então, o grupo que usou a inteligência artificial, o grupo de usuários, de funcionários que usou a inteligência artificial, fizeram 12% a mais de tarefa, fizeram 25% mais rápido, e o resultado de todo o output, né, desse experimento foi avaliado por especialistas. E com 40% mais qualidade. Ou seja, a incorporação da inteligência artificial como ferramenta dentro de processos já existentes já traz um ganho de produtividade muito grande. Você vai fazer mais em menor tempo e com mais qualidade. Né? Então, é uma mudança de paradigma muito grande. Então, hoje, né, saber usar a inteligência artificial já é uma habilidade básica. Eu lembro que na minha época de infância, a gente tinha um processo que foi a digitalização, e as pessoas passaram a... Lembra que tinha aquelas escolas que você ia para aprender Word, Excel, Windows, né, Databyte, Data Company, Bit Company, um monte de escola de informática, né? As pessoas tiveram que aprender isso, e da mesma forma a gente vai começar a incorporar em todas as profissões inteligência artificial, porque ela vai ser uma grande companheira. Então, saber usar a inteligência artificial hoje já é uma habilidade básica. Né? E a IA é uma ferramenta de inovação, porque ela é um grande exploratório. E a Unesco usa muito esse nome, né? Exploratório, porque ela é um ambiente em que você pode explorar ideias. Você pode pedir, me ajude a pensar num serviço novo, ela vai dar uma ideia. Você não gostou? Você fala, não gostei disso, me ajuda a pensar de outra forma, ela vai gerar uma outra ideia. Ou eu quero um produto novo assim, né, para esse público-alvo assim, de crianças de tanto a tantos anos. Me ajude a formatar uma ideia, ela vai formatar uma ideia. Aí você não vai gostar. Aí você fala, não, mas eu queria mudar isso daqui. O que eu posso mudar disso daqui? Quais são as outras ideias? É uma grande ferramenta de inovação. O problema é que a gente só não pode ser preguiçoso. E esse é um grande desafio que muitos pesquisadores colocam, que é a gente começar a terceirizar tudo para a máquina e não mais começar a gastar a nossa massa encefálica para fazer aquilo que a gente deveria. Então, no meu caso, eu trabalho muito com escrita, tenho que escrever para o UOL, para a Folha, para escrever artigo científico. Eu uso a inteligência artificial como revisor, como pedir ideia e tal, mas eu escrevo o meu próprio texto. Só que se as pessoas começarem a pedir os textos, elas vão perder suas próprias habilidades de escrita, de pensamento crítico. Inclusive, né, já estou finalizando aqui, eu sei que acabou meu tempo, mas saiu um artigo muito bom, né, que mostra exatamente isso. E foi a própria Microsoft que realizou esse estudo, a Microsoft Research, né, então a divisão de pesquisa da Microsoft, junto com a Carnegie Mellon. A Carnegie Mellon é uma das principais universidades americanas na área de pesquisa. E eles mostraram que o uso sem muito critério da inteligência artificial leva a uma queda do pensamento crítico das pessoas. E as pessoas acabam aceitando tudo que vem da máquina, e o resultado da máquina é uma coisa muito no lugar comum. Mas quando a gente combina a nossa vontade, a nossa intenção, as nossas preferências, os nossos desejos, com essas possibilidades que a máquina dá, a gente começa a criar coisas que têm autenticidade e que têm um valor bastante produtivo. Então, o recado final é o momento de experimentar. Né? Eu sei que a gente tem muitas questões, e a gente vai ter cada vez mais questões, porque a inteligência artificial está num processo de construção. Assim como
décadas atrás a internet começou a se desenrolar, virou um produto comercial, as pessoas foram experimentando, descobrindo, a mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial, que é a próxima nova grande plataforma de tecnologia de propósito geral. Então, as inovações que vão surgir a partir da inteligência artificial, a gente ainda mesmo não consegue prever e antecipar todas. A gente viu aqui algumas tendências, e aí eu sempre encerro com esse slide, porque eu sou fã do Homem-Aranha, né? E aí eu vejo a inteligência artificial como um grande poder, e a gente sabe, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí o uso ético, responsável da inteligência artificial está nas nossas mãos e não nas mãos das máquinas. Aqui, bom, eu sou o Diogo Cortiz, eu estou em todas as redes, né, sempre criando conteúdos nesse sentido. Obrigada.